TV Fortaleza, um novo tempo, uma nova televisão. Construindo a cidadania. Meus cumprimentos aos telespectadores assinantes da TV Fortaleza, canal 6 da NET. Dando prosseguimento à série de entrevistas que nós estamos fazendo com os homenageados da promoção Melhores da Política e da Administração Pública e Social do Ceará, nós temos a satisfação de receber hoje no nosso programa o Dr. Deodato Ramalho, ele que é o secretário do Meio Ambiente da Prefeitura de Fortaleza e foi eleito um dos melhores secretários municipais de 2010. Escolha essa que foi feita por um colegiado de jurados de alto nível, composto de personalidades formadoras de opinião e também por pesquisa através da internet. De modo, doutor Deodato, nós temos hoje a satisfação de recebê-lo aqui no nosso programa e eu queria inicialmente que o senhor fizesse um resumo do seu currículo antes do senhor entrar na função pública que o senhor ocupa. Bom, eu queria primeiro cumprimentá-lo, Roberto, cumprimentar todos os que são responsáveis por esse programa, dizer da minha alegria de estar aqui, né, partilhando esse momento que é importante para nós que somos gestores públicos, que nós vivemos às vezes no mar de tantos problemas, que quando você tem um estímulo desse, que é ser reconhecido por um agrupamento da sociedade muito importante, que são formadores de opinião, personalidades políticos, membros de tribunais de contas e, claro, mais ainda pela população que atuou nesse processo através da internet. Eu, na verdade, todos sabem da minha origem, da minha militância, na verdade ela vem da advocacia, né? Aliás, antes mesmo da advocacia, como cidadão militante na área política, especialmente na área dos direitos humanos. Então, foi nessa militância que nós aprofundamos a nossa compreensão de que temos que contribuir com aquilo que nós temos de melhor para tentar melhorar a sociedade, melhorar a vida das pessoas. Eu acho que nada é mais revolucionário no mundo do que você fazer alguma coisa para melhorar a vida do seu semelhante, para você melhorar a vida da comunidade onde você vive. E nessa linha que eu abracei essa militância de direitos humanos, especialmente a partir de 94, como conselheiro da OAB, que foi o primeiro período que eu tive no conselho da OAB, e na Comissão de Direitos Humanos da OAB. Num momento muito duro que a gente vivia naquela época ainda, né, de muita violência policial, de muita arbitrariedade do Estado através do aparelho policial, e nós tivemos um momento muito marcante aqui em Fortaleza nesse sentido. Depois perdemos a eleição de 97, de 94, melhor dizendo, mas retornamos à OAB em 97, no Conselho novamente, como também membro do presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, e depois, na eleição seguinte, eleito vice-presidente da OAB, e construímos, portanto, toda essa militância na ordem, né, buscando não apenas essa questão que eu mencionei agora há pouco, que já era uma grande tarefa, que é essa questão dos direitos humanos. Uma época difícil para quem lutava quem fazia essa militância, porque havia muita incompreensão na sociedade com relação a isso. Hoje a coisa mudou muito, tanto é que não tem mais nenhuma autoridade, especialmente autoridade, que se aventure, por exemplo, a fazer qualquer negação dos direitos fundamentais da pessoa humana, né, por conta dessa militância, dessa luta de muitos de nós, da qual eu participei, e também como advogado de carreira do Banco do Brasil. Eu sou advogado de carreira do Banco do Brasil e até 2005, porque a partir de 2005 eu fui, né, convidado pela prefeita Luiziane Lins, já no início da primeira gestão dela, e assumi a Procuradoria-Geral do município, né, saindo de lá em março de 2006, por conta da desincompatibilização, porque estava dentro daquele processo na articulação do acordo PT com o governador Cid Gomes, o então candidato Cid Gomes, e o nosso nome foi colocado como uma das possibilidades para ser o candidato a vice na chapa do então candidato Cid Gomes. No processo de articulação e negociação, nós acabamos nos fixando no nome do professor Pinheiro. Pois não, Ramalho.
Mas aí você assumiu a Secretaria do Meio Ambiente, né? E no ano passado você foi eleito um dos destaques do ano. E eu queria lhe perguntar por que na sua opinião você foi escolhido? Quais foram os principais trabalhos que você desenvolveu em 2010 na SEMAN? Olha, antes de chegar na SEMAN, depois desse período, né, de 2006, fiquei ainda uns meses como assessor da prefeita Luiziane Lins e assumi a Secretaria Regional 4. Depois da Secretaria Regional 4, né, saí para ser candidato a vereador em 2008. Fiquei na primeira suplência da coligação PT-PMDB, né, e, aliás, é uma coisa interessante, Roberto, para a gente até ver como se faz necessário uma discussão sobre o nosso sistema político, né, especialmente o sistema da nossa eleição, né? Você veja que Fortaleza tem 41 vereadores. Desses 41 vereadores, 18 tiveram menos votos do que eu tive em 2008 e estão como titulares, por conta do sistema proporcional. Né? Quer dizer, eu fiquei na primeira suplência da coligação PT-PMDB. 18, quase a metade, né? Quase a metade. São 41, né? São 41. Eu tive quase 7 mil votos na época, mas mesmo assim fiquei na primeira suplência por conta desse sistema da proporcionalidade que acaba coroando esse tipo de situação. Mas, enfim, aí em junho de 2009, assumi a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Controle Urbano. É importante frisar isso, porque a Secretaria, além da questão do meio ambiente, ela é também de controle urbano. Eu julgo que talvez a nossa maior tarefa, né, que a gente conseguiu desempenhar na Secretaria ao longo desse ano e qualquer coisa, foi, primeiro, nós recuperarmos, como eu acho que nós recuperamos. Eu acho que isso foi fundamental para que as pessoas pudessem ter enxergado méritos na nossa ação, foi nós recuperarmos o poder de polícia do município, do poder público municipal, que estava um pouco perdido, né? Fortaleza, do ponto de vista especialmente do controle urbano, sofreu muito até a chegada da prefeita Luiziane Lins. Só para você ter uma ideia, quando a prefeita assume a prefeitura em 2005, nós tínhamos até novembro de 2010, portanto, ano passado, no município inteiro apenas 60 fiscais. Na semana, nós contávamos até novembro de 2010 apenas com 7 fiscais. Ou seja, houve um abandono da cidade sob esse ponto de vista. Então, você tinha todo um descontrole urbano, todo um descontrole nessa questão das mais variadas formas de fiscalização. Não tinha gente. Como hoje ainda nós temos deficiência, mas melhorou bastante por conta do concurso que foi realizado em 2010 e com a posse de 200 novos fiscais. Nós, na semana, saltamos no final do ano de 2010, nós saltamos de 7 para 28, que é pouco, é muito pouco, mas melhorou muito. 300% para 28, aumento. Né? Mas o fato é que a gente conseguiu, em todas as áreas de atuação da SEMAN, seja nos licenciamentos ambientais, nos alvarás de construção, nós conseguimos dar mais celeridade, nós conseguimos informatizar quase que completamente esses procedimentos na SEMAN. Nós estamos hoje com os processos, já em 2010, com a digitalização dos processos, com o acompanhamento dos processos via web. Os projetos estão mais ágeis, Estão né? mais ágeis. E Nós parece que havia conseguimos- essa reclamação, né, por parte dos construtores, Com né? certeza. Ainda há muita reclamação, evidentemente nós não conseguimos superar as deficiências que ainda a SEMAN tem do ponto de vista de pessoal, especialmente na área de engenheiros, arquitetos, né? Especialmente arquitetos que examinam os projetos, que é o passo seguinte que a prefeita, que o município tem que dar, a questão do concurso nessa área, porque fez o concurso para o fiscal e precisa agora dessa área. Mas é claro que essa dificuldade, porque tem as situações graves em Fortaleza que precisavam ser enfrentadas primeiro. A questão da saúde, não é demais dizer que quando a prefeita assumiu, nós tínhamos apenas 15% da cidade com cobertura do Programa de Saúde da Família. Passou para 45%, então isso é um aumento extraordinário, com mais de 1.000 profissionais concursados na área médica, dentistas, médicos, enfermeiros. Na área da educação, da mesma forma, não tinha como você protelar, não tinha como deixar para um outro momento. E agora é a vez desses órgãos como a SEMAN. E acho que nós, nessa recuperação do poder de polícia, nós julgamos que
o reconhecimento da sociedade, ela se vê porque a sociedade percebe, está se apropriando disso, como uma política de Estado e republicana, né? No sentido de que o que nós estamos aplicando na SEMAN, em todas as áreas da SEMAN, seja nos alvarás de construção, seja nos licenciamentos, no firme enfrentamento da poluição sonora e da poluição visual, que nós tivemos, hoje a cidade é outra nesse sentido. Não digo que nós já resolvemos 100%, não resolvemos ainda 100%, mas sem dúvida nenhuma nós conseguimos dar um avanço extraordinário nessas duas questões graves que Fortaleza tinha no descontrole, na poluição sonora e na poluição visual. Hoje nós temos vários, em 2010 nós fizemos uma intensa campanha nesse sentido e continuamos, né? E já melhoramos consideravelmente, visualmente, vários corredores da cidade. Se você pegar, por exemplo, a nossa Avenida Gomes de Mato, ali no Montes, que era uma contaminação muito grande, engenheiro Washington Soares, né? A Antônio Salles, que também passou por um processo de ampla limpeza, a Bezerra de Menezes, tanto na questão dos outdoors, como na questão das placas, de um modo geral. Por exemplo, agora mesmo nós estamos na Avenida Bezerra de Menezes, intensificando a fiscalização e a retirada de placas, aquelas placas anunciadoras de lojas, etc., de faixas, né, que não estão de acordo com a lei. Nós conseguimos avançar enormemente também, né, e temos dados disso, na questão da poluição sonora. É tão claro que, apesar de termos problemas, né, você vê hoje vários segmentos da cidade, seja aqueles que realizam festas, seja aqueles que eventos culturais de um modo geral, né, bares, restaurantes, né, até igrejas também, que nós temos alguns problemas relacionados a igrejas, em que as pessoas estão mais cuidadosas, estão respeitando mais o poder público. Eu acho que isso é o grande ganho que a gente conseguiu fazer nesse campo. E claro, começamos isso em 2010 e agora estamos no processo de mudança, até o final agora do mês de maio, nós estamos nos mudando, né? A sede da SEMAN, que é um prédio muito ruim, muito acanhado, sem a mínima condição de trabalho, e estamos nos mudando agora para um prédio, né, muito adequado, né, ali no início, na Paulino Rocha, naquela via que vai para o Castelão. Então nós vamos ter melhores condições de trabalho lá nesse novo prédio, e inclusive agora porque nós estamos, como eu disse agora há pouco, com um processo de informatização muito avançado, né? Eu, por exemplo, só para dar além do cidadão que entra com o processo, ele cadastra o seu e-mail, ele recebe via e-mail toda a movimentação que tem no processo, automaticamente ele recebe um e-mail comunicando aquela movimentação que teve no processo. Eu acompanho esses processos, porque inclusive eu sou muito fissurado nessas questões de TI, tecnologia da informação, nos Twitter, em Facebook e no próprio sistema da SEMAN, né, eu acompanho, né, toda a movimentação. Por exemplo, eu tenho lá um processo, é o 2011-2011, que é o da poluição sonora. Então, todo o movimento que tem nesse processo, todo fim de semana eu recebo automaticamente os relatórios dos servidores, porque na hora que eles atualizam esse processo, automaticamente é disparado um e-mail e eu recebo para estar acompanhando isso. Além da facilitação que a gente teve ao longo desse processo de acessibilidade, das pessoas terem acesso à secretaria com mais facilidade, terem acesso ao próprio secretário, seja por telefone, seja por essas redes sociais que eu participo, e isso tem nos ajudado muito a resolver os problemas. Repito mais uma vez, eu não estou dizendo que nós resolvemos todos os problemas da SEMAN, que não resolvemos, ainda tem uma longa caminhada para a gente conseguir resolver. Mas, sem dúvida, eu acho que o balanço é muito positivo em todos esses aspectos que eu acabo de mencionar. Teodato, nós vamos pedir um intervalo e voltamos em 1 minuto. De segunda a sexta-feira, às 18 horas, as principais notícias do dia na capital cearense, no Brasil, com uma cobertura especial do trabalho dos vereadores e do Parlamento de Fortaleza. Jornal da Câmara,
Informação com credibilidade, que deixa você por dentro de tudo que é e será notícia na capital cearense. A apresentação, Ivelise Maia, de segunda a sexta, às 18 horas, na TV Fortaleza. Um novo tempo, cultura e informação a serviço da cidadania. Nós voltamos conversando com o secretário do Meio Ambiente da Prefeitura de Fortaleza, doutor Deodato Ramalho. Doutor Deodato, nós sentimos como fortalezenses, que circulamos na cidade, que houve realmente uma redução grande de placas, a poluição visual realmente melhorou muito. O senhor calcula que houve uma redução em termos percentuais de que 20%, 30%, 40% mais ou menos do que havia antes? Olha, eu acho que em algumas vias, é claro que não tem esse número exato, mas em algumas vias eu acho que nós conseguimos chegar aí até os 60% de diminuição. Outras, 40%, mas acho que uma média aí de 50% em relação aos grandes engenhos, né? Que são aquelas placas grandes, tem umas que a gente não conseguia ver nem o céu, né? Quando passando na via. Agora, nós temos ainda alguma dificuldade, né? Nós não avançamos muito na questão dos outdoor, porque nós conseguimos fazer várias reuniões, tentando sensibilizar, intensificamos a fiscalização, houve algumas possibilidades de cumprimentos de prazos definido, pactuado, né? Nós da SEMAN com as empresas de outdoor, mas infelizmente eles não cumpriram. E como eles não cumpriram, nós fomos intensificar a fiscalização, e inclusive aplicando a autuação que a lei permite no dono do imóvel, onde está o outdoor, na empresa de outdoor e na empresa anunciante, ou no mesmo uma pessoa física que anuncia naquele outdoor. Isso fez com que a gente conseguisse retomar essa possibilidade de não acabar com o outdoor, porque a lei permite o outdoor, mas fazer com que, uma coisa muito elementar, né, é que a empresa cumpra a lei, faça de acordo com a lei, que na verdade a maior parte delas não querem e não estão querendo fazer, e o que a nossa dificuldade de avançar mais nessa questão foi por conta de algumas decisões da Justiça que deram liminar para que a gente não pudesse atuar no sentido de coibir esse abuso que é praticado por muitas das empresas de outdoor. E nós estamos agora num momento interessante, porque devido a alguns problemas anteriores, nós conseguimos reformar o trabalho da Procuradoria-Geral do município e da SEMAN, conseguimos que algumas dessas liminares dessas caíssem, e aí nós conseguimos, agora estamos conseguindo avançar nessa fiscalização para nós realmente definitivamente fazer com que seja cumprida a lei, que é de 1998, a lei de 1998, que teimosamente a maioria das empresas de outdoor não querem cumprir, e numa atitude absolutamente anticidadã. Ninguém pode estar acima da lei, empresa nenhuma, nem cidadão nenhum. E como nós estamos, como eu disse, agindo republicanamente, ou seja, não tem jeitinho para ninguém, então é importante que aquilo que acontece lá no Bom Jardim, lá no Aracapé, também aconteça na Beira-Mar, da Praia do Futuro, em qualquer parte da cidade, que é essa linha que a gente vem adotando e que, felizmente, a gente está conseguindo levar a bom termo essa nossa luta. Doutor Deodato, e para 2011, quais são os planos da Secretaria? Olha, 2011, primeiro consolidar, né, inclusive com essa mudança física da Secretaria, consolidar esse processo de mudança muito forte na SEMAN, melhorar cada vez mais a prestação dos serviços que a SEMAN faz para a sociedade fortalezense, dar mais respostas à nossa atuação na questão do combate à poluição sonora, do combate à poluição visual, na questão da fiscalização ambiental propriamente dita. Só para você ter uma ideia, de 2007 até agora, nós já temos 15 mil, quase 16 mil visitas da nossa equipe de controle ambiental, que é a fiscalização relacionada à questão da poluição dos nossos mananciais hídricos, né? Das lagoas, a questão dos esgotos clandestinos, são quase 15 mil, quase 16 mil visitas. Então a gente está tentando azeitar para melhorar mais também a prestação desse serviço. E também, numa questão mais macro, né, nós estamos, agora dias atrás, Roberto, nós fizemos um evento maravilhoso aqui em Fortaleza, que se insere dentro de um contexto que eu digo que a prefeita Luiziane Lins hoje, não é no final da gestão dela não, já hoje ela pode se orgulhar
de dizer que está deixando o maior legado ambiental na cidade de Fortaleza, sem dúvida nenhuma. Nenhuma gestão teve tanto avanço, de todas as prefeituras, nenhuma gestão teve tanto avanço na questão ambiental quanto Fortaleza. Eu dou só 2 exemplos que são claros disso. O decreto de criação das 2 unidades de conservação da Praia da Sabiaguaba. A APA e o Parque da Sabiaguaba, que juntos são 1.400 e poucos hectares. O Parque do Cocó, que graças a uma ação firme da Prefeitura e da SEMAN, na gestão da Prefeita Luiziane Lins, nós estamos conquistando vários espaços ali, porque não estamos dando licenciamento para construções ali naquela área. E nós tivemos um episódio recente, que eu fui até, houve aquele episódio que eu fui, o juiz deu uma liminar para que eu assinasse em 24 horas Como é que ficou resolvido? Não, ficou resolvido que através da Procuradoria-Geral do município nós conseguimos, né, reformar aquela decisão do juiz e felizmente nós continuamos firmes, né, na gestão da prefeita Luiziane Lins para preservar o último espaço livre do Cocó de construção de edifícios. E sem prejuízo, meu caro Roberto, da compreensão que nós temos e estamos trabalhando, né, de que nós defendemos o desenvolvimento, defendemos o crescimento, inclusive da construção. Fortaleza é uma das cidades que mais cresce na construção civil. É importante que isso aconteça. Agora, compatibilizando isso com o meio ambiente, é possível fazer as 2 coisas. E aí eu digo, dias atrás nós fizemos um evento, eu estou numa grande articulação, Roberto, que em 2011 nós vamos coroar isso, que é uma articulação com 3 prefeituras da Suécia. Desde o ano passado, desde 2010, que a gente vem fazendo isso. Fizemos um seminário aqui em Fortaleza com a Prefeitura de Estocolmo, fizemos depois um encontro que contou até com a embaixadora da Suécia também aqui, nós participamos, e tivemos 2 vezes já na Suécia nessa articulação, com Estocolmo, que é a capital sueca, Borås e com Gotemburgo. E também com a universidade, inclusive com a universidade lá que faz, a universidade que tem o Stockholm Resilience Center, que faz altos estudos com 12 megalópolis do mundo, né, do Brasil, não tem nenhum ainda na rede, tem só Curitiba, que ele já tem alguma articulação com Curitiba, e tem agora conosco com Fortaleza, envolvendo inclusive a universidade aqui do Ceará. Nós estamos criando, para 2011 vamos consolidar o fator verde na construção civil. E tivemos, dias atrás, um evento aqui maravilhoso, que foi um treinamento dado por uma brasileira que mora na Escócia e que é diretora de uma agência da ONU para essas questões ambientais, cidades em transição, né? O que é isso? É uma grande articulação mundial, né? Nós temos hoje 300 cidades oficialmente já colocadas como cidades em transição e temos 8.000 cidades sendo incubadas para entrar nesse grupo seleto das 300. Então, Fortaleza agora, nós demos o primeiro passo para colocar Fortaleza nas que serão incubadas para se transformar numa cidade em transição. O que é isso? É uma cidade sustentável, trabalhar no sentido de que nós possamos avançar ambientalmente sem prejuízo de crescer, de se desenvolver. É possível essa compatibilização. O exemplo da Suécia, o exemplo de Estocolmo é claro disso. É uma cidade vulnerável ambientalmente por conta que é uma cidade situada em várias ilhas, né? Ela é cortada de água para tudo que é lado, mas é a cidade que mais cresce, a capital que mais cresce na Europa e, ao mesmo tempo, é a cidade mais avançada ambientalmente na Europa. Ganhou, em 2010, o prêmio de Cidade Verde da Europa. Então, nós estamos bebendo nessas águas e trazendo vários elementos da construção civil, da questão ambiental, da Suécia para cá, coisas factíveis. Nós temos, inclusive, nesse trabalho que nós estamos desenvolvendo, que é aí com as cidades em transição, envolvendo a questão da Sabiaguaba, e inclusive mostrei até num voo de helicóptero, mostrando essa técnica da ONU, toda aquela situação ali. Então, e nós vamos trabalhar no sentido, nessa construção, de chegarmos a esse nível de cidade em transição. Nós estamos num trabalho de tentar transformar, não é nem transformar, é fazer com que a Praia da Sabiaguaba, aquelas 2 unidades de conservação, sejam reconhecidas pela Unesco, como patrimônio natural da humanidade. E ali é o último resquício que nós temos em Fortaleza, na nossa orla, de vegetação dunar, né, dunas e vegetação, né, e que a gente tem que realmente preservar. E estou muito feliz numa coisa, nós fizemos esse plano de manejo da Sabiaguaba no mais absoluto processo democrático e transparente,
coordenado pelo professor Jeová Meirelles, né, da Universidade Federal do Ceará, que montou a equipe ao modo como ele achou que tinha que montar, sem nenhuma interferência nossa da prefeitura, quer dizer, ele teve ampla liberdade de atuação através da Fundação CEPEMA e o coordenado do trabalho técnico pelo professor Jeová Meirelles, e discutindo com todos os segmentos da cidade, os ambientalistas, os construtores, as incorporadoras. Fomos para reuniões dentro do Sinduscom. O Sinduscom foi à comunidade da Sabiaguaba reunir conosco, reunindo com a comunidade, e fizemos esse plano de manejo na mais absoluta tranquilidade, sem nenhum atrito. Ao ponto de, no início, os empresários que têm imóvel na área estavam assim preocupados, achando que não podiam fazer mais nada lá, na área que pode construir, na APA, no parque não pode construir nada. E agora, nesses dias aí, desses debates do treinamento de cidades em transição, eu dei uma notícia maravilhosa que, por exemplo, nós já temos lá na área da Sabiaguaba um grande empresário da construção civil que tem imóvel lá, tem uma área, salvo engano, de 25 mil metros quadrados, e já nos anunciou, já nos comunicou que vai preparar um projeto para Sabiaguaba na linha do que nós estamos estimulando, na linha do fator verde, que é esse que a gente está articulando lá com a Suécia. Ou seja, um empreendimento 100% ecológico, com todas as matrizes colocadas nesse programa que nós estamos chamando de fator verde, né, no sentido realmente de ser um exemplo naquilo que a gente está construindo para Sabiaguaba, que é de tentar realmente fazer com que nós tenhamos em Fortaleza o primeiro bairro ecológico de Fortaleza. Deodato, já que você falou em Sabiaguaba, e me dê notícia daquela ponte. A obra foi feita, o acesso da Praia do Futuro para a ponte está pronto. Mas da ponte para o Sabiaguaba não tem nada feito. Você tem alguma notícia de quando será feito aquele acesso? Pronto, essa questão de execução de projetos, né, inclusive de vias, no caso lá da Regional 6. Mas após o plano de manejo, né, que era importante, porque você também, o plano de manejo aponta como é que as intervenções podem se dar na região. E eu quero crer que agora, após a quadra invernosa, após o inverno que nós estamos enfrentando aí, né, a Regional 6 deverá estar realmente vendo aquela situação lá daquela via, porque efetivamente... É uma excelente notícia que você dá, porque foi feita aquela ponte maravilhosa, o acesso da Praia do Futuro já existe, mas da ponte para lá não existe nada. Inclusive a ponte, meu caro Roberto, você me permite dizer, dentro dessa linha do que a gente também tem que... As pessoas têm que estar antenadas com o século XXI. Não tem mais lugar, eu acho, para aquele discurso que às vezes ainda está na cabeça de alguns ambientalistas mais radicais, ou não sei nem se o termo é esse, de que acha, por exemplo, porque tem gente que ainda fala mal daquela ponte, isso é um absurdo. Absurdo. Não tem, está lá, a comunidade quer o quê? Que, claro, é ser outro acesso para evitar problemas, ter mais tranquilidade no deslocamento das pessoas. Sem dúvida. Mas todas as pessoas que habitam ali naquela região, inclusive os que têm aqueles comércios ali naquela região, são unânimes em dizer o grande benefício que está sendo aquela ponte. Sem dúvida. E do ponto de vista ambiental, não me consta que tenha nenhum problema, que aquela ponte tenha causado nenhum problema. Até hoje eu não vejo a mim só alguns discursos, mas em termos concretos nenhum problema. Aí é onde eu faço a comparação com o Estocolmo. Estocolmo é uma cidade toda rodeada de água, né? Porque ela, de um lado é o mar e do outro lado é o grande lago onde as ilhas onde ela está situada, portanto ela tem ponte para tudo que é lado, tem túnel para tudo que é lado, tem construção para tudo que é lado, e nem por isso deixa de ser a cidade mais avançada ambientalmente no mundo. Então, mostra que uma ponte daquela não trouxe nenhum problemas, ao contrário, vai trazer, e já está trazendo benefício, e mais ainda, quando nós tivermos com a Sabiaguaba plenamente desenvolvida nessa linha do que foi traçado no plano de manejo, ou seja, aqui definindo o que é que pode ser feito, o que é que pode, as trilhas ecológicas, né, o paisagismo. Então a ponte vai facilitar enormemente para que o fortalezense possa usufruir desse grande serviço ambiental que é a Sabiaguaba. Você acha que na gestão ainda da prefeita Luiziane Lins será feito aquele acesso da ponte para o Sabiaguaba? Eu acho que sim, com certeza. Nós ainda temos aí
quase 2 anos pela frente, tem o resto aqui de 2011. 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses, eu tenho convicção de que dá sim para fazer. Só para encerrar, infelizmente você tem muita coisa para falar da sua secretaria, isso mostra que a comissão foi justa quando lhe escolheu. Obrigado. Só para encerrar, aí a parte política, como é que você vê a sucessão da Luiziane? Olha, eu acho que a sucessão da prefeita Luiziane Lins, ela vai se dar dentro de uma coisa que eu julgo muito interessante, que é uma grande discussão na cidade sobre o que foi feito como a prefeita Luiziane Lins recebeu a cidade em 2005 e como ela vai estar entregando no final de 2012. Isso é que em 2011. Isso é que é o ponto fundamental. Desculpa, 2012, nós estamos em 2011, né? Em 2012. E eu acho que na hora que fizesse comparativo, né, num debate político, porque aí nós vamos ter o programa de rádio e de televisão que tem a oportunidade de mostrar como a prefeita recebeu e como ela está entregando, eu tenho plena convicção de que nós podemos sim fazer o sucessor desse projeto. O projeto que a prefeita Luiziane Lins iniciou e que é um projeto realmente que está deixando grande para a cidade. O que nós temos que fazer hoje, mesmo quando a gente critica, né, alguma coisa que não está dando certo, é a gente fazer o comparativo. Como é que era o programa de saúde da família quando a prefeita entrou? Como é que é hoje? Como é que era a questão ambiental quando a prefeita Luiziane Lins chegou? Como é que ela está deixando? Eu não tenho dúvida que nós vamos ter um saldo extremamente positivo. Fortaleza, avaliando isso, vai reeleger esse projeto para continuar a partir de 2013. Eu queria agradecer a você, Deodato, a sua presença. Realmente você mostrou o trabalho, um pouco do trabalho que você está fazendo. E agradecer aos telespectadores assinantes e até o próximo final de semana. Um abraço a todos. Senhoras e senhores, boa noite. Anunciamos a presença do excelentíssimo senhor vereador Heron Moreira, que presidirá esta audiência pública para debater as soluções das demandas reprimidas referentes aos tratamentos das patologias oftalmológicas da retina e vítreo no município.